Meu nome é Thaís Lemes Huber, sou estudante de doutorado na Engenharia de Minas Metalúrgica e Materiais. Eu sou orientada pelo professor Carlos Bergman, do Laboratório LACER, e eu iria apresentar então uma videoaula sobre os conceitos básicos das propriedades ópticas dos materiais como atividade avaliativa do meu estágio Docência 2. Por propriedade óptica, entende-se uma resposta de um material quando exposto à radiação eletromagnética, em particular à luz visível. Irei discutir alguns dos princípios e conceitos básicos relacionados então à natureza da radiação eletromagnética e suas possíveis interações com materiais sólidos. Os assuntos a seguir explorados são os comportamentos ópticos de materiais metálicos e não metálicos em termos de suas características de absorção, reflexão e transmissão. Caso fique alguma dúvida, então eu disponibilizo o meu e-mail para contato. Espectro eletromagnético. Propriedades ópticas dizem respeito à resposta de um material à interação com radiação eletromagnética, especialmente com a luz visível. A radiação eletromagnética, na perspectiva clássica, ela é vista como decorrente de campos elétricos e magnéticos oscilantes. Luz, calor, raio-x, ondas de rádio, raios gama, radiação infravermelha e radiação ultravioleta são variedades da radiação eletromagnética. Cada uma dessas variedades se distingue pela frequência de oscilação dos campos. A luz visível se concentra numa pequena faixa do espectro eletromagnético, mais especificamente, que vai de 0,4 a 0,7 micrômetros. A radiação próxima ao limite inferior tem aparência violeta e a radiação próxima ao limite maior tem aparência avermelhada. Velocidade, frequência e comprimento de onda. Toda a radiação eletromagnética atravessa um vácuo na mesma velocidade da luz, isso é, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Essa velocidade ela está relacionada à permissividade elétrica do vácuo e à permeabilidade magnética no vácuo, apresentada então na primeira equação. Assim, existe uma associação entre a constante eletromagnética e essas constantes elétrica e magnética. Além disso, a frequência e o comprimento de onda da radiação eletromagnética são uma fração da velocidade, conforme a segunda equação. Às vezes, é mais conveniente visualizar a radiação eletromagnética do ponto de vista da mecânica quântica, no sentido de que a radiação, em vez de consistir de ondas, é composta de um grupo ou pacote de energia, que são chamados de fótons. Diz que a energia de um fóton é quantizada, ou pode ter apenas valores específicos, definidos pela correlação, então, da primeira equação, onde H é uma constante universal que denominamos, então, constante de Planck. Assim, a energia do fóton ela é proporcional à frequência da radiação, ou inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quando estivermos descrevendo fenômenos ópticos envolvendo interações entre radiação e matéria, uma explicação é que às vezes facilita, quando a luz é tratada em termos de fótons. Em outras ocasiões, um tratamento ondulatório é mais apropriado. Interações com sólidos. Quando a luz se procede de um ambiente para o outro, por exemplo, do ar para dentro de uma substância sólida, várias coisas acontecem. Uma parte da radiação da luz pode ser transmitida através do meio. Uma segunda parte ela será absorvida e uma terceira parte será refletida na interface entre esses dois meios. A intensidade inicial do feixe incidente à superfície do meio sólido deve ser igual à soma das intensidades dos feixes transmitidos, absorvidos e refletidos. A intensidade de radiação, expressa em watts por metro quadrado, corresponde à energia que está sendo transmitida por unidade de tempo através de uma unidade de área que é perpendicular à direção de propagação. Uma forma alternada da equação, então, da direita, onde T, A e R representam, respectivamente, a transmissividade, absorvividade e refletividade, ou as frações de luz incidente que são transmitidas, absorvidas e refletidas por um material. Sua soma deve ser igual à unidade, de vez que toda a luz incidente é transmitida, absorvida ou refletida. Materiais que são capazes de transmitir luz com relativamente pouca absorção e reflexão são transparentes. Pode-se ver através deles.
Materiais translucentes ou translúcidos são aqueles através dos quais a luz é transmitida de modo difuso, ou seja, a luz é espalhada dentro do interior, em graus que o objeto não são claramente distinguíveis quando visto através de uma amostra do material. Aqueles materiais que são impermeáveis à transmissão da luz visível são denominados opacos. Metais brutos são opacos através de todo o espectro visível, isto é, todas as radiações da luz são absorvidas ou refletidas. Por outro lado, materiais eletricamente isolados podem ser tornados transparentes. Além disso, alguns materiais semicondutores são transparentes enquanto outros são opacos. Propriedades ópticas de metais. Metais são opacos porque a radiação incidente, tendo frequências dentro da faixa do visível, excita elétrons para dentro dos estados de energia desocupados acima da energia de Fermi, como demonstrado então na figura A. Como uma consequência, a radiação incidente ela é absorvida. A absorção total está dentro de uma camada muito fina e externa. Apenas filmes metálicos mais finos que 0,1 micrômetro são capazes de transmitir a luz visível. Todas as frequências da luz visível são absorvidas por metais por causa da continuamente disponibilidade dos estados eletrônicos vazios, que permitem transições eletrônicas, como então mostrado na figura. De fato, metais são opacos a toda a radiação eletromagnética na extremidade inferior do espectro de frequência, desde as ondas de rádio, passando pelo infravermelho, o invisível, o visível, indo até cerca da metade da radiação ultravioleta. Metais são transparentes à radiação de alta frequência, como raios-x e raios gama. A maioria da radiação absorvida é transmitida a partir da superfície em forma de luz visível, do mesmo comprimento de onda, que aparece como luz refletida. Uma transição eletrônica acompanhando a radiação é mostrada então na figura B. A refletividade para a maioria dos metais está entre 0,90 e 0,95, pois alguma fração, mesmo que seja pequena, de energia dos processos de decaimento eletrônico, ela é dissipada como calor. Uma vez que metais são opacos e altamente refletivos, a cor percebida é determinada pela distribuição de comprimento de onda da radiação, que é refletida e não absorvida. Uma aparência prateada brilhante quando exposta à luz branca indica que o metal é altamente refletivo ao longo de toda a faixa de espectro visível. Ou, em outras palavras, para o feixe refletivo, a composição desses fótons emitidos em termos de frequência e número é aproximadamente a mesma daquela do feixe incidente. Alumínio e prata são dois metais que exibem esse comportamento refletivo. Cobre e ouro aparecem como vermelho, alaranjado e amarelo, respectivamente, porque uma parte da energia associada com os fótons de luz, tendo pequenos comprimentos de onda, não é remitido como luz visível. Propriedades ópticas de não metais. O índice de refração N de um material é definido como sendo a razão, então, entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio enfocado. A luz transmitida para o interior dos materiais transparentes sofre um decréscimo de velocidade e, como consequência, então, é inclinada desde a interface do material. Esse fenômeno, então, ele é conhecido como refração. O valor de N depende do comprimento de N da luz empregada. Isso é ilustrado, então, pelo conhecido fenômeno de decomposição da luz por um prisma, experimento concebido, então, por Newton. Reflexão. Quando a radiação luminosa, então, ela passa de um meio para outro, tendo um diferente índice de refração, uma partícula da luz ela é espalhada na interface entre os dois meios, mesmo se ambos forem transparentes. A refletividade R, então, representa a fração da luz incidente que é refletida na interface, onde o inicial e R são intensidades dos feixes incidente e refletido, respectivamente. Se a luz é normal ou perpendicular à interface, então, temos a primeira
primeira fórmula, a segunda fórmula, onde N1 e N2 são os índices de refração dos dois meios. Se a luz incidente então, não for normal à interface, o R dependerá do ângulo de incidência. Quando a luz é transmitida a partir de um vácuo ou ar para dentro de um sólido, então temos a terceira fórmula. Uma vez que o índice de refração do ar é muito próximo à unidade, assim quanto maior o índice de refração do sólido, tanto maior é a refletividade. A absorção. Materiais não metálicos, eles podem ser opacos ou transparentes à luz visível. E se transparente, eles às vezes aparecem então coloridos. Em princípio, a radiação luminosa é absorvida nesse grupo de materiais por 3 mecanismos básicos, que também influenciam as características de transmissão desses não metais. Um desses é a polarização eletrônica. A absorção por polarização eletrônica é importante somente em altas frequências na vizinhança da frequência de relaxação dos átomos constituintes. Os outros 2 mecanismos envolvem, então, transições eletrônicas que dependem da estrutura da banda de energia eletrônica do material. Um desses mecanismos de absorção envolve a absorção como uma consequência de excitação eletrônica através da lacuna de banda. O outro está relacionado à transições eletrônicas para níveis de impureza ou de defeitos que se situam, então, dentro da lacuna, dentro do gap. Então, aqui na imagem nós temos, na figura A, então, o mecanismo de absorção do fóton para materiais não metálicos, nos quais o elétron é excitado através da lacuna da banda, deixando para trás um buraco na banda de valência. E no B, então, temos a emissão de um fóton de luz por uma transição direta de elétron através da lacuna de banda. Toda luz visível ela é absorvida pelas transições de banda e de valência para a banda de condução para aqueles materiais semicondutores que têm energias de lacuna de banda menores que cerca de 1,8. Assim, esses materiais são opacos. Apenas uma porção do espectro visível é absorvido por materiais tendo energias de lacuna de banda entre 1,8 e 3,1 electrovolts. Consequentemente, esses materiais aparecem coloridos. A absorção de um fóton de luz pode ocorrer pela promoção ou excitação de um elétron a partir da banda de valência, quase toda preenchida, através da lacuna de banda e para dentro de um estado vazio dentro da banda de condução, como demonstrado então na imagem. Um elétron livre na banda de condução e um buraco na banda de valência são criados. Cada material não metálico se torna opaco em algum comprimento de onda, que depende então da magnitude de sua G. Transmissão. A fração de luz incidente que é transmitida através de um material transparente, então, depende das perdas que ocorrem por absorção e reflexão. De novo, a soma da refletividade, absorvidade e transmissividade é unitária, de acordo, então, com a equação. Também, cada uma das variáveis depende do comprimento de onda da luz. Os fenômenos de absorção, reflexão e transmissão, eles podem ser aplicados a uma passagem de luz através de um sólido transparente, então, como mostrado na figura. Para um feixe incidente inicial que impinge sobre a superfície frontal de uma amostra de espessura L e coeficiente de absorção, a intensidade transmitida posterior é, então, IT, como mostrado, então, na fórmula. Cor. Transmissão de radiação luminosa como uma função de comprimento de onda para safira, óxido de alumínio monocristalino e rubi, óxido de alumínio contendo algum óxido de cromo, a safira aparece incolor, enquanto que o rubi tem uma cor vermelha devido à absorção seletiva ao longo das faixas de comprimento de onda específico. Materiais transparentes aparecem coloridos como uma consequência de faixas de comprimento de onda específicos de luz, que são seletivamente absorvidos. A cor discernida é um resultado da combinação de comprimentos de onda que são transmitidos. Se a absorção for uniforme para todos os comprimentos de onda visíveis, o material aparecerá incolor. Exemplos incluem vidros inorgânicos de alta pureza e monocristais de alta pureza de diamantes e safira. Usualmente, qualquer absorção seletiva é por excitação eletrônica. Uma tal situação envolve materiais semicondutores que têm lacunas de banda dentro da faixa de energia de fótons para a luz visível, de 1,8 a 3,1 eletronvolts. Assim, a fração da luz visível, tendo energias maiores que EG,
É seletivamente absorvida por transições eletrônicas, banda de valência, de condução. Naturalmente, uma parte dessa radiação absorvida é remitida, quando os elétrons excitados retornam aos seus estados de energia mais baixos originais. Não é necessário que essa remissão ocorra na mesma frequência que a da absorção. A frequência e a energia associada podem ser menores em casos de transições eletrônicas multirradiativas ou não radiativas. Como resultado, a cor depende da distribuição de frequência dos feitos de luz, tanto transmitidos quanto remitidos. A transmitância como uma função de comprimento de onda para safira e rubi, então é mostrada na figura. Para a safira, a transmitância é relativamente constante com o comprimento de onda ao longo do espectro visível, que explica a natureza incolor desse material. Entretanto, fortes picos de absorção ocorrem para o rubi, uma na região azul-violeta, ao redor de 0,4, e outra para a luz amarelo-verde, ao redor de 0,6. Aparece a luz não absorvida ou transmitida misturada com a luz remitida. Impõe ao rubi a sua cor mais profunda. Muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, segue o meu e-mail.